Bom dia meu povo, bom dia ao pessoal da live. Lembrando que bom dia para quem está na live e para quem não vê a live, se vai estar no YouTube também, né? Esse conteúdo vai estar no YouTube, então disponível a partir da semana que vem. E um dia muito especial, domingo, né? Eu tive esse insight, essa ideia de fazer domingo, porque domingo é o dia do Senhor. E com um convidado super especial, cara, né? Um convidado que ele me alertou numa sexta-feira. Alertou, pode ser isso? Vamos lá. Ele me alertou numa sexta-feira que talvez a minha missão não seria lá no final da minha jornada, e sim no meio dela. E isso me despertou de uma maneira muito interessante, que, cara, é tão engraçado, já arrepiou. E é tão engraçado, cara, que desde aquele dia a minha melhora é muito contínua, né? Isso foi dia 3 de setembro, foi isso, né? Foi o dia que eu fiz a minha paracentese, foi o dia que eu fiz a minha... tirei líquido da barriga. Vocês tiveram uma noite, ainda estava com um pouquinho de dor, o Giovanni e a mãe que lembra também. E daquele dia, cara, só tive melhor, tô até bochechudo. Eu tô bochechudo novo, o pessoal tá olhando pra mim, então eu tô comendo bem e não tô gastando energia. Pronto. Então, cara, apresentar meu amigo Clênio, né? Prazer enorme, cara, enorme, satisfação enorme. Eu tenho uma admiração muito grande por ti, não só eu, como a minha esposa, como boa parte da minha família, toda a minha família, na verdade. Tu és um cara muito especial desde que a gente se conheceu algum tempo atrás. Tu tens algo a mais, né? Tu tens uma sabedoria fora do padrão, tu tens uma humanidade fora do padrão, cara, e tu, de uma maneira leve, tu passa isso para as pessoas, sabe? Então, esse insight que tu me deu, de me inspirar a voltar a gravar, eu lembro assim, cara, tem coisas que marcam, como se fosse hoje, né? Passou um mês e pouco, mas tu falou assim pra mim lá em casa, tu tá gravando? Do nada, a gente tava num papo e tu tá gravando? Aí tu falou, não tô gravando, não tô bem ainda, tal. E aí tu falou que não, cara, talvez a tua missão seja agora, não seja lá na frente e tal. E aquilo, pô, despertou que na semana seguinte eu já comecei a me agilizar, a melhora veio e tal. Então, muito obrigado, primeiro, por estar aqui, muito obrigado de coração. E, cara, te apresenta, fala quem é o Clênio, né? Fala o que tu trabalha hoje, da onde veio o Clênio, esse projeto maravilhoso que tu tem de estudo bíblico, né? E a gente depois vai começar a desenvolver um bate-papo bem bacana, hein? O pessoal da live, o pessoal do canal. Tudo bem, Júnior? Primeiramente, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em casa, seja agora, ou seja posteriormente, né? Quem está aqui com a gente. Primeiro, assim, quando você partilhou aí da alegria, a alegria acho que é minha de poder estar aqui contigo hoje, de ser surpreendido há algumas semanas. Eu sei que estava na escola, né? E quando eu saí da escola, depois da visita, já tinha passado um tempinho, eu vejo lá, Júnior Empreendedor, um vídeo ao vivo. Aí eu falei, caraca, e fui ver quem era você e teu irmão. Caraca, assim, isso, eu vou te dizer assim, com muita sinceridade, a alegria que deu, porque te acho, e já disse isso pra ti, um cara extraordinário, fora da curva, e desde aquele dia, daquela conversa, algumas coisas vêm na cabeça, né? Pô, tu tem uma missão, tu tem um caminho a traçar, a trilhar, e acredito que Deus precisa de ti neste momento, né? E acho que de fato a recuperação e tudo aquilo que a gente precisa faz parte de um processo, não pode definir quem a gente é. Eu falo muito isso, cara, entender o processo. Exato, eu acho que o processo é mais importante do que qualquer coisa. E desde aquela conversa é fascinante. Muito bem, eu sou Clênio Gonçalves, hoje sou coordenador pedagógico do Colégio Dimensão aqui em Navegantes, e por 17 anos da minha vida tive uma vida religiosa mais próxima, né? Entrei em 2003 no Você é natural de Venceslau? Eu sou natural de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Uma cidadezinha lá do oeste paulista. E eu entrei com 13 anos, de 13 para 14 anos no seminário, tinha um sonho. E eu lembro que em 2002, acho que os freis carmelitas visitaram a minha cidade e começaram a falar uma proposta assim, de transformação de vidas. E isso me apaixonou, cara. Eu saí da minha casa de 13 para 14 anos, parece uma loucura, né? Quantos anos tem tua filha, Júnior? 9. Pensa, daqui 5 anos, 4, 5 anos, ela saiu de casa para arriscar um projeto de vida. E eu fui.
Fiquei 17 anos na vida religiosa, há 17 anos, fui frei, padre, há umas 2 semanas ou 3 semanas recebi oficialmente a minha dispensa. Quando é que a minha vida mudou? Quando eu descobri um aneurisma cerebral. E ali foi onde foi a virada da minha vida, a virada de chave, porque de fato assim, quando a gente começa a lidar com a possibilidade do fim, a gente se preocupa com o meio. E aí a gente começa a ressignificar algumas coisas, reprojetar algumas coisas, fazer alguns planos. E acredito que em todos os momentos da vida Deus tem um projeto, um plano pra gente. Então, continuo muito religioso, mas nesse momento não exerço mais o ministério, precisava me cuidar, precisava cuidar desse aneurisma cerebral e hoje estou bem estabilizado em relação a isso, mas ressignificando a vida. Vi que um dos parceiros aqui hoje é o Top House. Trabalhei lá 3 meses, assim saí do ministério, fui trabalhar lá e agora estou na escola. E junto a isso, coordenador pedagógico, né? Coordenador pedagógico do Dimensão. E junto a isso... Martim Atos. Patrocínio aí, né? E junto a isso estou com um projeto que eu gosto de chamar de KD. Né? Um centro que penso em ampliar isso para o futuro. Hoje funciona como? Isso eu ia te perguntar, explica certinho o que é. KD ou CAD? KD. Eu gosto de chamar de KD. Lembrando de fato, em alguns momentos da vida a gente está bem assim, cadê? O que eu vou fazer da minha vida? E para mim é um centro, tá? Penso em ampliar isso para o futuro, mas de desenvolvimento humano e esperança. Eu acho que é isso que a gente precisa alimentar na humanidade. Seria um estudo bíblico? Não só isso, Então, no fundo, eu penso num centro de acompanhamento e desenvolvimento humano. Hoje ele é feito de que forma? Eu tenho 2 principais frentes. A primeira delas é o estudo bíblico. Então mantive o estudo bíblico. É o conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra. Então a gente não é só o momento de oração com a palavra, é o estudo dela. Sim. Então a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, a gente vai olhar a Sagrada Escritura, mas em passo a isso, junto a isso, eu tenho feito alguns atendimentos. Então eu lembro que quando eu estava no Top House... Esses atendimentos tu fala relacionado à parte psicológica? Não psicológica. A minha formação... Eu tenho formação em filosofia, tanto bacharelado quanto licenciatura, formação em bacharelado em teologia, bacharelado pelo MEC e o bacharelado eclesiástico pelo Lateranense de Roma, e tenho um MBA em gestão de pessoas por competência e coach. Então, hoje, o acompanhamento pega a linha da filosofia, praticamente a filosofia clínica, olhando de fato o desenvolvimento de vida, ética, moral, princípios, e o que eu mais fiz na minha vida foi atender gente, cuidar de gente. Então, passar um pouco de autoconhecimento, que é tão importante hoje em dia. Exato. Então, assim, hoje o que eu faço ali no KD é um pouco isso. Então, junto com a dona Martinha, a dona Rosana, elas cederam um espaço ali da escola, a minha sala, terminando o expediente, em geral eu atendo. E tem sido muito apertado, sabe? Hoje eu tenho em torno de 22 pessoas só nesse tipo de atendimento, além dos grupos. E assim, não tenho agenda, tá? Está bem apertado, bem corrido, mas a gente tem feito alguns trabalhos com algumas empresas também, então algumas empresas têm chamado, convidado para formação, desenvolvimento de liderança, enfim, a gente tem trabalhado. Uma coisa tem a ver com a outra, Até pegando a deixa, Ontem a gente estava conversando com o Giovanni, meu sócio aqui, e a gente estava criando um nome, tentando criar um nome para esse bate-papo que a gente está fazendo, Eu vi os nomes gigantes, Giovanni? Porque eu queria algo que relacionasse a vida com o empreendedorismo. Mas empreender é a vida, entendeu? O Giovanni já lançou de cara, pode empreender. Foi isso, Giovanni? Então semana que vem a gente está lançando uma logomarca nova aí. E, cara, como eu falei, empreender é vida, depois vem o negócio. Se você não empreende na tua vida, na tua família, no meio que você vive, como é que você vai empreender na sua empresa depois, entendeu? Isso. Então, claro que hoje, para o mundo talvez capitalista que a gente vive, quando se fala em empreendedorismo, tu foca muito na parte de negócio, até que o meu canal, vinha falando muito na parte de business, assim. Mas a gente está mudando o conceito disso para tentar botar o equilíbrio, de vida, de espiritualidade, de amor, de ética, de honestidade, junto com os negócios, porque uma coisa liga a outra. Exato, não é
Não é separado. E se a gente for pegar hoje, né, os caras mais conceituados, tanto do mercado, os milionários, esses caras bem conceituados, digamos, que fazem até um serviço, um serviço com pessoas de distribuição de renda, né, maior, distribuindo sua fortuna, vamos dizer assim, eles leem muito e muitos livros foram inspirados no maior empreendedor que teve na face da Terra, que é Jesus. Exato. Uma coisa me fascina, assim, sabe? Principalmente quando a gente lida com empreendedorismo. A máquina pode fazer quase tudo, menos cuidar de gente. Se tu for ver, o Jesus ele era persuasivo, ele era carismático, ele tinha amor, ele tinha, né, honestidade, tinha compaixão. Tudo, se tu for transmitir hoje para a parte de negócios, é muito, tu tira muito conteúdo, tu vai, sabe, eu até, se tu puder explorar um pouquinho disso, muita coisa que se faz hoje em dia, está lá na Bíblia. Muita gente indica qual é o melhor livro de negócio que eu tenho que ler. A Bíblia. Muita gente já me falando isso. Até porque, assim, talvez Jesus teria, se a gente olhar para o marketing, né, a pior proposta do mundo. A proposta de Jesus é a cruz. Então, assim, que coisa mais louca, como é que você vai vender um projeto desse calibre? E ele consegue ter a sensibilidade e a capacidade de, mesmo tendo que vender a cruz, conseguir, primeiro, um grupo que acreditasse nele, que não é um grupo perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse grupo, ele sabia que o fim era o Calvário? Eu acho assim, quando a gente fala na experiência de Jesus, a gente precisa entender que Jesus ele tem duas pessoas, a divina e a humana. Para ele ser totalmente humano, ele precisa passar pelas mesmas experiências da gente. Dentre elas, descobrir as coisas no processo. Clênio, Jesus, quando nasceu, já sabia que o fim dele seria a cruz? Muito pelo contrário. Lembra do Getsemane, quando ele vai rezar? E eu vou contar uma historinha assim, na época que era Frei, achava muito curioso. Tem coisas que as crianças têm uma sensibilidade ímpar. Eu um dia cheguei numa sala de catequese, e aí tinha uma criança lá, e a catequista, muito dedicada a ela, né? E ela falou, faz a pergunta agora, o Frei chegou aqui na sala, faz uma pergunta para ele, porque eu não sabia como responder. Olha a pergunta da criança. No caminho que Jesus foi lá para o Getsemane, ele chamou alguns discípulos e aí subiram para rezar. Os discípulos ficaram na árvore ali, próximo a Jesus. Jesus saiu sozinho para rezar, os discípulos dormiram e diz que Jesus disse, Pai, afasta-te de mim esse cálice. A pergunta da criança foi a seguinte, catequista, se os discípulos que estavam com Jesus foram com ele e dormiram, e Jesus saiu sozinho para rezar, como é que sabe que Jesus falou isso? A pergunta, a sensibilidade da criança, né? Como é que a gente sabe que Jesus passou por isso? E a resposta que nós temos necessariamente é porque Jesus era totalmente humano. Quando a gente passa por uma doença, por alguma coisa muito difícil, a primeira oração que a gente tem é Senhor, tira. A primeira experiência de oração que a gente tem. Passa por um sofrimento, por uma dor, por uma angústia muito grande, a gente quer que o aspecto divino venha resolver os problemas pela gente. E Jesus também, né, mesmo sendo divino, sendo filho de Deus, ele também pede, Pai, afasta-te de mim esse cálice. Ou seja, tira a cruz da minha história. O fardo, o peso, e aí aos poucos a gente vai entendendo. E aí a nossa oração muda, Júnior. E eu acho que o grande desafio, até quando fui lhe visitar em relação a isso, está aí. Talvez a nossa maior oração, no primeiro momento, seja, Senhor, tira. A gente pede que Deus resolva. E aí chega um certo momento que dá um estalo e a gente diz assim, não, o caminho não é esse. Aí a nossa oração muda, não é Deus tira, é Deus dá força para vencer. E aí a gente muda o foco, e foi isso que Jesus fez no processo do Getsemane, quando ele pede, primeiro, quando ele visualiza, o fim vai ser a cruz, ele visualiza isso, então ele vai pedir, Pai, tira. Depois ele entende, não, o caminho é esse. Então, se for da tua vontade, eu beberei, vou enfrentar e vou vencer isso aí. É esse o caminho. E quando a gente olha Jesus, é uma sensibilidade ímpar para isso. E seguindo essa linha, cara, isso é o plano de Deus. É o plano de Deus. E eu vejo hoje, num mundo que a gente vive, muita gente, é difícil as pessoas entenderem os planos de Deus. E aí eu separei aqui, né, o Jeremias 29:11, que fala dos planos de Deus, né, que ele tem preparado algo para a gente. Só que eu acho que isso, Clênio, a gente consegue entender com fé e espiritualidade. Né? E é só um trechinho, só o 11 que ele fala disso, né? Porque ele vem a história contra da Babilônia, de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Então,
que tu diz dessa palavrinha ali, desses planos de Deus, que hoje é tão difícil a gente, o ser humano, entender. Porque é intangível. Exato. É difícil. É intangível. Eu falo que assim, a fé é intangível. A gente não consegue tocar, né? É uma coisa que a gente vai adquirindo, vai entendendo esses planos, vai entendendo, né, Deus. Eu citei na outra live, qual é aquele filme, Giovanni, que eu te falei? Que a gente viu lá, Deus não está morto, mas eu falei do 2 é do 1, que chega no final lá do filme e ele tem aquela bate-papo, o mundo foi criado pelo Big Bang, o mundo foi criado por Deus e tal, aquela briga de quem acredita e quem não acredita. No final o cara só fala, isso é uma questão de fé. E realmente é só uma questão de fé. Eu acredito assim, se a gente olhar até para a Igreja Católica, quando vai tratar de fé ou de ciência, trata exatamente como se fosse duas asas de um mesmo pássaro. Sim. A fé e a ciência devem caminhar juntas, né? Então, o que é uma teoria científica? A teoria científica, ela é uma verdade até que não encontrem uma melhor, né? Então, a teoria, os terraplanistas, por exemplo, não, a Terra é plana até que se descobriu, não é bem assim, isso é ciência, a gente vai descobrindo as coisas. E eu acredito que a fé também, se tanto a ciência quanto a fé buscam a verdade, ambas devem caminhar na mesma direção. Dá para achar buscar também. Buscar, exato. E aí o que me fascina quando nós falamos da Sagrada Escritura e, por exemplo, no livro de Jeremias? A gente pode tomar uma decisão na vida em interpretar e olhar a Sagrada Escritura exatamente no seguinte aspecto. Nós confiamos e acreditamos nos planos de Deus, beleza. Só que tem um grande perigo, e aí é o caminho que eu acho que não é muito bom, é quando nós caminhamos e tudo parece vontade de Deus. Por exemplo, passei na rua, um vaso caiu na minha cabeça, não, foi porque Deus quis. Talvez uma das coisas que eu mais fiz como padre foi velório. E eu ficava muito chocado quando você chegava numa dimensão de sofrimento e alguém ia confortar o outro dizendo assim, Deus quis isso. Peraí. Existem coisas que a gente precisa entender, e se a gente olha a Sagrada Escritura, nem tudo é vontade de Deus. Joga muita responsabilidade. Isso, quase sempre quando ou a gente não quer assumir, ou a gente não tem explicação, a gente prefere jogar a bomba para Deus. E eu acredito muito que nós não somos predestinados. Isso é um ponto importante. Então, assim, aconteceu algumas coisas na minha vida, não é predestinação. Mas eu acredito que, primeiro, talvez a grande pergunta, por que o ser humano sofre? E aí eu acho que a resposta é porque a gente é gente, ser humano. A gente é temporal e a gente é passível ao sofrimento. Então, por que o ser humano sofre? Porque o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente, tem uma hora que eu vou passar e chutar aqui na mesa, vai doer. Eu sou gente, né? Algumas coisas acontecem. Eu tenho meu carro, por mais que eu cuide dele, uma hora uma peça vai desgastar. E assim é também no corpo do ser humano. Então, assim, mais do que a predestinação, Deus tem um plano, sempre. Até quando as coisas ruins acontecem, Deus tem a capacidade de fazer daquilo que era ruim uma coisa boa, né? Talvez a coisa mais fascinante que nós temos quando olhamos para Jeremias e para os planos e para o futuro, é que Deus tem um plano para a gente. Ele nos conhece tão bem, mas não fere o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, ao olhar para essa mesa, Júnior, talvez a tua esposa te conheça muito, muito bem. Ela sabe necessariamente o que tu vai comer daqui. Mas isso não impede de você escolher uma outra coisa. Mas ela sabe o que tu vai comer. Assim é com Deus. Ele nos conhece tão bem que Ele sabe as nossas escolhas e as nossas decisões. E não as interfere, mesmo sabendo disso. Né? Quando nós falamos ali em Jeremias... A gente tem o livre-arbítrio para buscar o caminho, né? E apesar dele saber o plano inteiro, a gente tem esse livre-arbítrio e talvez no caminho ele vai direcionando, né, para algumas pessoas. Quando eu me deparei com aneurisma, por exemplo, o grande sofrimento da minha vida é, Clênio, eu acho que Deus tem um plano para a tua vida, cara. Como é que vai ser agora? Quando eu decidi sair, por exemplo, parar de exercer o ministério presbiteral. E agora? O que vai ser da minha vida? E eu sempre penso assim, primeiro, Deus nunca vai me abandonar. A gente pode até mudar a rota, Júnior, mas nunca a direção. Né? Ou seja, a direção está ali. A rota é a gente que escolhe. Eu não gosto muito de um ditado que diz Deus escreve certo por linhas tortas. Eu gosto assim, Deus endireita as linhas, mas quem escreve a história é Deus. Verdade. Tá? Então assim, as escolhas é do Júnior, é do Clênio. As escolhas são nossas, são as nossas escolhas.
Porém, Deus vai ajeitando, Ele vai endireitando as linhas. Mas a história a gente vai escrevendo. Hoje eu percebo assim, talvez tanta gente em casa que nos acompanha, que acompanha os teus vídeos, estão presos por tantas coisas, angustiados por tantas coisas, e esperando uma ação milagrosa que faça pela gente aquilo que a gente não quer fazer. É totalmente o que eu penso. Minha família está ruim. O que tu está fazendo para mudar? Nada, estou esperando Deus fazer. Pô, Ele já está fazendo. Né? E agora, qual é a tua parte? Eu vejo muita gente acomodada no processo, cara. Sabe, não entendendo o processo. E tem um plano, existe todo mundo tem um plano, existe, né? Só que a gente tem que fazer por merecer. É aquela história que se fala, 50% eu faço, 50% você faz. Né? Porque senão não dá o tempo, não dá, eu estou esperando só o milagre, só que as coisas aconteçam, dá vontade de Deus, eu sou pobre porque dá vontade de Deus, eu sou rico porque dá vontade de Deus, aconteceu isso na minha vida porque dá vontade de Deus. Não dá. A gente tem que entender o processo, foi o que eu fiz comigo com a minha doença. Passei um mês com dificuldades, o que é normal, porque é uma coisa nova, né? Mas a partir do momento que eu entendi o processo, né, que por eu já ter vivido também dentro da igreja, eu entendi como esse resgate, né? Eu falei muito isso, eu falo muito isso. Então, eu acho que para entender muito isso, Cleide, o teu trabalho do Cadeia influencia muito, cara, porque tu tem que estar muito bem mentalmente. Esse autoconhecimento, essa inteligência emocional que a gente tem que ter para poder absorver isso. Porque senão a gente não tem, né? E muita gente foge disso, acha que é besteira, acha que isso não que é coisa para, sei lá, de psicólogo doido ou de gente doida. Não, gente. Eu também me formei em coach, né? Tu sabe, fiz muitos cursos, né? Voltados para negócios, mas dentro dos negócios tinha muito autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento a minha evolução foi gigante, cara. E assim, eu não estou dizendo que eu tô ou vou ser perfeito, e nem quero. Eu quero, a partir das minhas falhas, estar melhorando cada vez mais. Só que isso me ajudou muito a estar preparado para o que está acontecendo hoje. Essa semana passada, retrasada, sabe aquele dia que tu sai do teu trabalho assim, frustrado? Né? Teve uma situação ali, no relacionamento ali na escola, com algumas coisas que precisava ter organizado, e aí eu terminei o dia pensando assim, meu Deus, que dia pesado, cara. E assim, algumas coisas que eu acho que eu deveria saber e não sabia, fez com que as coisas desandaram, sabe? Então não tive controle de tudo que deveria ter tido. E aí, sabe o dia que você sai cansado, meio triste, assim, se sentindo de fato, assim, pô, hoje não dei o que devia dar, assim, sentindo-se a pessoa mais incompetente do mundo, né? Aí quando eu tô chegando em casa, parei o carro, desci, fechei o portão, aí enquanto eu esperava o elevador, olhando o Insta, aí daqui a pouco apareceu assim, dias ruins também são importantes. Aí passei o story, aí quando chegou no outro, porque se não tivessem dias ruins e falhas, a gente nunca aprenderia. De fato, naquele dia eu me senti exatamente assim, pô, eu sou falível, eu não sabia de tudo, mas agora com aquele erro que eu cometi, eu aprendi. E às vezes a gente quer acertar sempre. Olhando a pedagogia ali da escola e de maneira concreta a possibilidade pedagógica, a gente aprende mais com erro do que com acerto. Por isso a gente repete tanto. Uma criança, para aprender, precisa refazer a mesma conta matemática muitas vezes, de maneira diferente, mas muitas vezes, até que chega uma hora ela tem domínio daquilo ali. Mas ela vai aprender mais com os erros do que com os acertos. É apagando, é corrigindo, isso é com a vida. E esse processo é muito interessante, né? Legal, fica à vontade aí, vamos conversando, vamos comendo. Quer mais café? Não, tá bem, estamos em casa. Tá, seguindo a nossa linha aqui, cara, muita gente, algumas pessoas nos pararam, né, Larissa, falaram pra mim que, comparando o que eu estou passando com a história de Jó, né, eu dei uma pesquisada bem de leve, mas Jó acho que era muito devoto a Deus, ele perdeu tudo, muito fiel, perdeu tudo, né, e a devoção dele continuou. Eu não, assim, sinceramente, eu tentei entender um paralelo com o que eu estou passando, porque realmente eu tenho esse entendimento. Desde o começo eu falo, eu agradeço. Eu nunca reclamei. Cara, se questionar é inevitável. Não tem se questionar. A gente é humano, aí a gente pergunta por que comigo, tem tanta gente ruim por aí, e não sei o que. Cara, tem algo que talvez as pessoas não tenham, eu tenho que passar por isso, né? E eu sei que eu vou passar por isso, então tem alguma coisa que eu tenho que estar
talvez seja parte da minha missão, falando contigo, falando com o meu irmão semana passada, e os próximos que virão. Então, eu parei de fazer. No começo eu pensava, porque tu tá com a tua mente fora do teu padrão. Mas aí vem o entendimento, vem a ressignificação de muita coisa, vem a tua missão, vem o teu propósito, vem tu entender esses planos de Deus, que desde lá no começo, talvez muita gente não sabe que está assistindo a gente, mas eu com 8 anos eu tenho uma cirurgia, né, que vem aqui na cabeça, aqui embaixo, eu tinha um tumor. Eu não sabia disso, cara. Eu tinha um tumor e na época lembro de muito pouca coisa, né, uma irmã que minha prima está ali. E na época foi um sufoco mais para meus pais, né, para meus avós. E então acho que desde lá de trás já começa a minha história. E aí tu começa a pensar em tudo que tu passa, né? Tudo que tu quer e Jesus não dá naquele momento e dá depois, né? Porque tu não está preparado para aquilo. E depois comigo era muito assim, sabe? Eu ansiava ter umas coisas e, pô, não era o momento. Aí quando acontecia, foi agora, sim, era o momento. Lá se acontecesse lá atrás, eu não estava preparado. E talvez agora também seja o momento de acontecer alguma coisa que eu quisesse há um tempo atrás e eu não estivesse preparado. Talvez na frente, no futuro, eu estivesse preparado, entendeu? Então eu assimilei muito essa fé, renovei muito a minha fé, assimilei esses planos de Deus. E aí veio essa comparação com Jó. E eu queria que a tua experiência e conhecimento me explicasse. Vamos lá. Eu vou comer um salgadinho. Pô, dali. Primeiro, eu acho Jó assim, uma figura fantástica na literatura bíblica. Então, o que nós temos no livro de Jó? Primeiro, o livro de Jó faz parte dos livros sapienciais. Os livros sapienciais são os livros de sabedoria bíblica, sabedoria judaica. A teologia sapiencial, ela tenta transmitir para a gente um conhecimento, uma sabedoria divina, em que a maior sabedoria é de fato Deus. Ponto. E aí, eu acredito que a maior desgraça para Jó, e quando eu digo desgraça é a falta da graça, não foram todos os acontecimentos que existiu na vida de Jó. Porque quando o Jó era um cara fantástico, assim, tinha tudo, um dos homens mais ricos. Isso que eu perguntar, assim, muito bem financeiramente. Financeiramente muito bem, assim, próspero, com gado, ovelha, diz na família grande, filhos, assim, era um cara, assim, que hoje, se a gente olhar, né, talvez na literatura teológica moderna, diria assim, um cara abençoado por Deus. Um cara fantástico. E um cara fiel. Um cara devoto. E um cara devoto, fiel. E acontece o quê? Uma briga entre o bem e o mal. Um dia Deus está lá admirando a sua criação. E acontece o quê? Satã aparece e diz assim, Deus, olha, meu filho Jó, muito fiel. E aí Satã diz assim, ei, ele é fiel porque tem tudo. Se tirar tudo de Jó, eu quero ver se ele vai ser fiel. Questionar. Então, assim, o que o texto de Jó, a literatura sapiencial ali do livro de Jó, vai nos trazer? Vai exatamente apresentar até onde vai a tua fidelidade, até onde vai a tua fé. E, de fato, Deus diz assim, ó, pode tirar tudo de Jó, ele vai continuar fiel. E assim, Satã o fez. O mal acontece. Perde gado, perde tudo, queima, vai embora, rouba, enfim, perde tudo. E aí Jó continua. Deus me deu, Deus me tirou. Se eu posso receber de Deus a felicidade, por que não receber a infelicidade? Bendito seja o nome do Senhor. Ele se mantém fiel. E isso incomoda demais Satã. Incomoda demais o mal. Por quê? Como é que diante das desgraças você vai manter a fé? Daí eu gosto sempre de dizer assim, as maiores tentações na vida da gente não vêm quando a gente está distante da luz. Vem quando a gente está perto. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais o mal quer tirar a gente dali. Por quê? Porque quem já está distante já está perto do mal. Ele fica incomodado. Fica incomodado. Então é bom derrubar quem está no alto. Porque o barulho é grande. E era isso que o mal queria com Jó. E aí, perdeu-se tudo, continuou fiel. Veio novamente, perdeu os filhos, perdeu família, perdeu tudo. Continuou fiel. Na história fala que passa vendaval, coisas assim, né? Tudo, assim, destrói. E percebe que a fidelidade continua. Aí, na conversa entre o Satã e Deus, Satã diz assim, porque ele não está doente. Se o Senhor colocar a mão sobre ele, ele vai se ferrar e vai deixar de ser fiel. E aí acontece que Jó entra numa grande enfermidade, diz que da sola dos pés à cabeça, úlceras, e continua fiel.
a maior desgraça na vida de Jó não são as doenças e a perda de tudo, são os amigos. Daqui a pouco Jó está lá, fiel, chegam 3 amigos, se é que a gente pode chamar assim, que começam, ao invés de animar e levantar Jó, começam a questionar. Por que você está assim? Você deve ter feito alguma coisa errada com Deus, né? Por isso que Deus te abandonou. É aí que no livro de Jó nós vamos ter os discursos dos amigos e as respostas de Jó, que vai se estender praticamente por todo o livro. São 3 amigos que vêm questionar, que vêm falar, que vêm perguntar e querendo responder. Depois que ele já perdeu tudo. Depois que perdeu tudo, que estava doente, tudo arrebentado, sabe? E que continuava fiel. E aí a pergunta de fato que incomodava Jó era os amigos. Ei, o que tu fez de errado? Por que Deus está te castigando assim? Tu deve ter feito alguma coisa muito grande, muito errada e muito escondido, e Deus está fazendo justiça sobre você. Os amigos queriam convencer Jó que Jó era um cara infiel e distante de Deus. E diante desse processo, dos porquês, Jó começa a ficar abalado nessa situação. Então, será que foi algum Deus que deu algum questionamento para testar a fidelidade dele? E aí nós temos esses 3 amigos, profetas, e aí, Júnior, que eu tenho uma grande preocupação, tá? Quanta gente em nome de Deus faz barbaridades, cara. Quanta gente em nome de Deus assim destrói a vida do outro, coloca um fardo nas costas do outro. Eu tenho medo, cara, quando a pessoa diz assim, cara, eu tive um sonho. Porque um destes amigos dizia para Jó, eu tive um sonho sobre você, e colocava um fardo na vida do outro. Desculpa, vou usar uma palavra até feia. O que acontece muito hoje. Hoje, meu Deus, quase sempre assim, eu tenho visões na vida do outro. Se a visão não for boa e não levar para a vida, guarda para ti. Porque às vezes a gente costuma, e era o que Jesus mais batia lá na frente com os fariseus, é o peso religioso que a gente coloca nas costas dos outros. Às vezes a gente tem um perigo de achar que a religião é para mudar a vida do outro, antes de mudar a nossa. A gente quer transformar, eu tive uma visão assim, olha, Júnior, algo de muito mal vai acontecer na sua vida. Vai se danar com isso, guarda para ti. Porque assim, a gente começa, o Papa Francisco ele é fantástico, ele diz assim, os profetas da desgraça. Tem gente que você diz assim, poxa, tá ruim, né? Aí a pessoa já diz, vai ficar pior. Então tem gente que parece que tem orgulho de piorar a situação da gente. Mas, olha, isso eu tenho atendido uma pessoa ali... Quem tem a consciência de fugir dessas pessoas, tá? E desde a época de Jó, desde o Antigo Testamento, elas já existiam. E se chamavam amigas, né? Vieram visitar, o cara já estava ferrado, já estava ali sem nada, perdeu tudo, perdeu família, agora doente, e ainda vem ali para piorar a situação, para perder, o que você fez? Vá, né? E aí Jó começa a entrar nessa pilha, e é aí que Jó começa de fato a ficar pior. Jó começa a questionar-se, a questionar a Deus, a questionar os projetos. E a influência dos amigos, ele começa a ter já pensamentos negativos. Isso. E aí aconteceu com ele. Começa a dar porrada em Deus. Começa a questionar e pôr em dúvida se Deus estava protegendo. E aí ele começa, eu que sou tão fiel, eu que fazia tudo, eu ajudava tanta gente, agora, Deus, de fato, né, acho que você tirou a sua proteção sobre mim. No final ali do livro de Jó, aí nós temos a resposta de Deus, e Deus é fantástico sempre. Ele dá uma porrada tão grande com o plano preparado desde o início, né? Tu vê alguma coisa e interliga na outra. E vai caminhando. E o que me deixa mais ligado nisso é que, quando chega no final, entra uma quarta pessoa ali, muito jovem, que começa a entrar no bate-papo e Jó vai respondendo. Jó, assim, eu sempre gosto de dizer assim, a paciência de Jó, a teimosia de Jó. Jó não é só paciente, né? Eu queria ter a paciência de Jó, mas a perseverança de Jó. E agora tocou muita gente fala, né? Paciência de Jó. Paciência de Jó, teve a paciência nada. Jó estava revoltado no meio do processo. Um bordãozinho, um bordão ditado que se usa, né? Eu acho que era a persistência de Jó. Jó era persistente. Porque a paciência, às vezes, coloca a gente quase que no caráter de comodidade. Né? Então, respeitando as devidas proporções, mas era mais ou menos assim, Júlio. Fiquei doente. Fui acometido por essa doença. Vou ser paciente como Jó. Deitar na minha cama e esperar que Deus me cure. Aquilo, quando eu fui te visitar aquele dia que a gente começou a conversar junto com a Monique e Giovanni, os 3 amigos, né? Me deu o maior medo quando a gente foi te visitar, que eu lembrei do livro de Jó, tá?
Os 3 amigos que foram visitar o Júnior, e eu fiquei pensando no caminho, nem comentei com eles, mas pensei assim, meu Deus, a gente vai lascar a vida dele. Né? E tudo que eu mais queria naquele momento era pensar, a gente não vai poder fazer que nem os amigos de Jó fizeram com ele, né? Porque assim, a gente pode chegar e muitas vezes colocar um fato. Combinasse com eles antes? Não, pelo amor de Deus. Uma coisa que me preocupa, tá? Às vezes, eu sei que tu recebe talvez bastante gente nesse momento, pessoas que talvez há muito tempo não te procuravam, vamos lá, vamos conversar, e quase sempre a conversa vai girar onde? Júnior, você tá bem? Tu tá passando pelo quê? Como é que tá? E aí a gente vai ficando nesse mundo, sabe? Sim. E aí vai levando o Júnior cada vez mais para a condição de Jó. Né? E aí, mais ou menos, qual é a direção? O Júnior, ou Jó, não é doente. Está doente. Mas é uma situação que passa. E com Jó foi assim. Quando Jó sai da conversa dos amigos e se abre, é aí Deus que vai dialogar com Jó. E Deus dá uma porrada tão grande porque Jó queria entender o porquê. E aí Deus vai mostrar assim, ei, tu não estava aqui quando eu criei o universo. Tu não estava aqui quando eu fiz tantas coisas, e tantas coisas aconteceram. Então, sossega aí no seu mundinho e eu sou Deus. Para de se perguntar o porquê. Vamos caminhar para quê? Lembra? Ô Júnior, o que Deus quer de ti agora? Para que esse momento? Não o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Porque senão a gente vai viver exatamente como os discursos de Jó lá atrás, uma lamentação que não acaba. Porque Deus me abandonou, porque eu estou assim. Não, calma aí. Deus tem um propósito aqui. E talvez era só assim que Deus podia nos abrir um horizonte para coisas boas acontecerem. E quando termina o livro de Jó, Jó recebe tudo 2 vezes maior. Mas para isso ele precisou passar pelo processo. Se libertar daquilo que escutava, dos tais amigos que o seguravam naquela situação e o colocam em caminho, colocam na direção. Eu acho algumas coisas fantásticas, tá? E a gente pode pegar inúmeras ligações bíblicas que para mim são fantásticas. E como se remete todo ao mundo de hoje, né, cara? Que as influências, né, fazem muito a ocasião. Muito com quem tu anda te diz quem é. Exato. Não tenha dúvida disso. Posso usar um outro texto aqui? Pode, fica à vontade. Nossa conversa, não sei até que horas vai, mas vamos lá. Eu sou fascinado por alguns textos bíblicos. Dentre eles, o texto de Bartimeu, por exemplo. Eu trabalhei esse texto em Itajaí com uma turma lá, que foi assim, um dos textos que eu acho que eles mais gostaram, porque é também um dos textos que eu mais gosto. Primeiro, Jesus estava caminhando com os discípulos, tá? E à beira do caminho estava um cego. E no texto diz que este mendigo e cego, à margem do caminho, tinha um nome, era Bartimeu, filho de Timeu, era conhecido. Não era tão mendigo assim. Esse texto foi muito trabalhado em acampamento. Né? Exato, é um texto fantástico. E o que me fascina nesse texto de Bartimeu é que os discípulos estão com Jesus, ou seja, aqueles que em nome de Deus estão ali para resgatar, começam a se incomodar com o mendigo, porque o mendigo começa: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos: shh, a boca, está atrapalhando a missa. Shh, fica quieto. E quer segurar Bartimeu. Ou seja, além de cego, em nome de Deus queriam fazer Bartimeu mudo, porque queriam calar Bartimeu. Queriam que Bartimeu se convencesse que aquela situação era a situação que Deus tinha preparado para ele. Fica aí no teu canto. Tu é mendigo, porque nós somos abençoados. Vai tomar banho. E Jesus escuta. E aí eu acho a sensibilidade de Deus fantástica. Hoje poderia parecer para a gente uma situação quase que de insensibilidade. Júnior, se há um cego do outro lado da rua, qual é a nossa primeira situação? É ir até ele. E agora pensa, você, cercado de uma multidão, e Jesus parece insensível, mas é fantástico, ele diz assim: manda ele vir até aqui. Pô, se o cara é cego, por que Jesus não foi até ele? Né? Parece contraditório. Jesus é insensível. Não, Jesus primeiro queria que ele tomasse a decisão de sair da mendicância. Atitude. Tem atitude, levanta aí. E aí, os mesmos que primeiro diziam: não, cala a boca, não fala, não chama. Aí eu acho a hipocrisia, tá? Vão até Bartimeu e dizem assim: coragem, ele te chama.
eu queria ser Bartimeu. O mesmo que mandava se calar, né? Então assim, não, cala, se contenta com o que você tem. Só que aí quando vem uma autoridade... exato. Parece que precisa, sabe? E aí vem, não, vamos... E o que me fascina em Bartimeu é que Bartimeu, ele tinha uma capa. Lembra da capa do Bartimeu? Ele estava lá. Era a única coisa que tinha segurança. Olha os mendigos que dormem aí em Navegantes, tá? A única segurança que ele tinha era a capa. Naquele momento diz assim, ele joga a sua capa e dá um pulo. Ou seja, a partir do contato com Deus, ele tem a capacidade de abandonar toda falsa segurança. E aí ele vai ao encontro de Jesus. Ou seja, Jesus pode curar? Pode. Jesus quer curar? Quer. Mas precisa desse movimento. Das capas que nos prendem. Das capas e das falsas seguranças que nos aprisionam no nosso conformismo. Né? Então os amigos de Jó queriam o quê? Queriam encontrar capas para Jó. Queriam colocar lá em Jó, não, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Fica aí, ó, continua aí enfermo, porque tá certo. Não. E aí, os textos bíblicos são fantásticos, fantásticos. E até eu tinha separado aqui, né, 3 itens aqui, mas que a gente já está fazendo. Generosidade mental, ensina o que você sabe às pessoas. Pô, ensinamento mais do que tu está fazendo aqui hoje, Glenn, né? Passando, o que eu acho fascinante de tudo, cara, é que você pega todas essas histórias, é muito atual. Uhum. Quantos mil anos tem a Bíblia? Meu Deus. E a gente está falando de antes de Cristo e depois de Cristo, em algumas situações. A gente não tem consciência. Nem falamos de depois de Cristo, né? Não, falamos de ainda estamos ali no início, né? E é tudo muito atual. Eu estou lendo agora o não sei se você já leu, se alguém leu a Conversa com o Diabo, não é? Napoleão Hill. Mais esperto, Diabo, obrigado. Mais esperto. Salvou a pátria. Que livro, cara, que livro fascinante. Esse livro foi escrito em 500 anos atrás e ele é muito atual, cara. O livro ele se passa todo numa conversa do autor como um suposto, né, diabo, né, como se Deus fosse o onipotente dele, mas tu pega, ele é muito atual, trabalha muito a nossa mente. É sempre muito presente. Tudo que a gente está falando agora, falou lá atrás, parece que a gente vive hoje. Então essa generosidade mental de transmitir conhecimento, cara, no mundo de hoje, eu acho que está faltando muito para as pessoas, sabe? As pessoas são muito reclusas, muito amargas, faltando muita coisa, né? Aí bota aqui coerência ética, né? A gente aplicar na vida que a gente vive, né? Que é muito importante também. Porque tem muito guru hoje em dia, né, Cleber? Meu Deus. A gente falou de Instagram ainda há pouco, né? Até deixei para comentar agora. Quem sabe usar a internet, o Instagram, o TikTok, o Facebook, o YouTube, cara, é uma baita de uma ferramenta para tudo. Tu tirou um insight teu que tu não estava num dia legal, eu tiro várias coisas também relacionadas a Deus, relacionadas a negócio, relacionadas a qualquer coisa a gente consegue hoje, só que vamos fazer uso dela corretamente, né? Aí, só que ela dá amplitude para tudo, dá margem para tudo, né, cara? Então a gente tem que aplicar o que a gente vive, não adianta tu estar aqui falando de Deus, né? Ou eu falando de negócio e não cumprir com o que eu falo, não exercer o que eu falo. Isso é falta de ética, né? Não tem, é muito contraditório. Exato. Eu acho que tudo aquilo que a gente quer para o outro, a gente precisa tentar para a gente. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, tá? Então, por exemplo, nos atendimentos, esses dias encontrei uma situação muito particular, de crise de relacionamento e situações assim, em que eu achei curioso porque a pessoa, depois que a gente conversou, falou, ela disse assim, deve ser tão fácil para você. Eu falei, não, para mim é difícil pra caramba, porque quando a gente mistura sentimento com uma situação, tudo fica difícil. Né? Então, por mais que a gente acredite em algumas coisas e a gente queira exercer aquilo, nem sempre a gente vai conseguir, mas não quer dizer que a gente não tem que tentar. Então, assim, às vezes eu tenho muito medo dos gurus, né, e dessas histórias que parecem assim, ó, sigam meus passos e o referencial não é a gente, né? O referencial deve ser outro, e aí abre a perspectiva, né? Quando a gente fala a respeito de Jesus, o referencial deve ser ele, né? Que, por exemplo, na missão do padre ou do pastor, né? Hoje nós temos quase uma consciência de que é necessário angariar fiéis, né? E o que me fascina em Jesus é que ele não era assim. As pessoas estão, quando vem, vamos pegar você como exemplo,
quando vem esse teu conhecimento, né, bíblico, né, essa tua fé, essa tua espiritualidade toda, as pessoas não têm que se vincular a ti. Mas o projeto está apresenta. E a Jesus, entendeu? Não é você que vai salvar a pessoa dando estudo bíblico para ela. Tem que entender todo esse contexto, esse propósito, essa missão, esses planos, mediante a palavra. Eu penso desse jeito. Eu acho fantástico. No passado a gente tinha isso, eu até hoje faço isso, tá? Mas no passado isso era mais forte, quando uma criança vinha te pedir a bênção, né? Então, assim, para os meus pais, eu não saio da casa dos meus pais ou no telefonema sem fazer isso. Benção pai, benção mãe. Qual é a resposta deles? Deus te abençoe. A bênção não é minha, é de Deus. Né? Então, seja o pastor, seja o padre, seja o papa, a bênção não é própria. É em nome de alguém, em nome de Deus. Né? Então a gente precisa ter essa consciência que nós precisamos ser canais de graça. Isso. O grande problema é que a gente tem muito cano entupido aí. Né? Ou gato, né? na história. Gato na linha. Gato na linha. Às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas a gente quase se torna um pedágio para isso. Ao invés de fazer ponte, a gente se torna pedágio. Deus te abençoe, mas tem que ser por mim. Se não for por mim, pagando as minhas taxas, não vale. Existe uma lei de compensação, parece hoje em dia, né, de as pessoas quererem, ou em determinado momento lá, terem uma fé, mas sempre querendo algo em troca logo, um imediatismo. Não, eu vou rezar, eu vou acreditar em Deus, eu quero ter minha fé, mas eu quero isso. Exato. Não é errado querer, eu quero a minha cura, mas eu entendo o meu processo. Eu fiz 6 quimioterapias, eu tenho mais 3. Eu estou com fé, esperançoso, até pela minha aparência, que o negócio evoluiu. Mas eu tenho que fazer os exames para saber. Exato. E eu tenho um entendimento que, poxa, eu vou ter que continuar. Entendeu? Eu ainda tenho minhas limitações, muitas limitações, tenho meu tumor aqui dentro de mim e tal. A gente tem um plano B de, se o tumor não evoluiu, né? Não evoluiu, não, a gente não quer que ele evolua, se ele não regrediu, a gente vai, né, tentar um contato fora e tal, mas pela minha aparência, pela melhora que eu tive, a fé que eu estou tendo, a positividade, as pessoas orando por mim e tal, me leva a crer que eu dei uma melhorada. Mas se não aconteceu, eu entendo esse plano. E mesmo melhorando, eu vou continuar esse meu plano de tratar esse processo de tratamento, melhor dizendo, na verdade. Eu vou dizer assim com sinceridade, da primeira vez que eu te visitei para hoje, uma coisa mudou completamente: o brilho nos olhos. Tá? Então, assim, eu lembro o dia que a gente chegou lá e conversamos, e para a gente foi de fato uma alegria a gente chegar lá e a possibilidade de te ver, de visitar. Mas sabe quando faltava o brilho no olhar? E, cara, assim, uma das pessoas que desde que eu vim para Navegantes conheci e via os teus projetos, fantástico, cara, fantástico, assim. Mas parece que, sabe quando a chama só precisava fazer na brasa? A brasa estava acesa, tá? Só precisava para tirar aquela poeirinha de cima do carvão e ele voltar. É isso. E eu acho que isso muda todo o restante. Se a gente olhar, vamos lá na Sagrada Escritura de novo, eu acho que o mal ele tem um jeito muito esperto de se apropriando de algumas coisas. Ele sempre chega muito pequeno. Se a gente olhar lá para o livro de Gênesis, por exemplo, e olhar como é que o mal entra no mundo, ele entra como uma serpente astuta, que não manda a gente fazer nada. O mal só pergunta para Eva, por exemplo: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do paraíso, do fruto de nenhuma árvore do paraíso? O mal ele não entra com certezas. A primeira coisa que o mal faz é colocar na gente dúvidas, tá? E as dúvidas nos consomem, tá? A dúvida é muito pior do que a certeza. Fala muito disso, cara, esse mais de perto, o diabo fala muito disso, do plantar na mente das pessoas essas coisas, porque a gente tem a imagem do diabo, o diabo que cara, chifre e tal, cara, não, e as coisas que tornam nós medíocres, vamos botar entre aspas, estão no nosso lado, em coisas do dia a dia, como você falou agora. E aí o mal tem um poder tremendo, porque ele vai tirando algumas coisas que são nossas: a paz, a alegria, o brilho nos olhos, vai tirando, e ele entra pequeno, como uma serpente, tá? Olha que interessante. Quando a gente chega no último livro da Bíblia, o primeiro é Gênesis, a serpente. O último livro da Bíblia, a gente já não encontra a serpente mais. A gente encontra um dragão.
Ou seja, essa serpente cresce durante todo o livro da Bíblia, até chegar no livro do Apocalipse, e nós temos necessariamente um grande dragão com 7 cabeças. Ou seja, aquela serpente que era pequena se tornou um dragão. Na Bíblia trata que é a mesma... Exato. Durante todo o caminho a gente vai ver isso. O mesmo animal. Exato, o mesmo animal. É o mal. O mal se instaura na vida da gente de uma maneira muito sutil. Uma mensagem no WhatsApp. Tá? Uma conversinha desnecessária aqui. Vou dar um exemplo tolo, tá? Como é que uma traição, por exemplo, entra na vida? De uma maneira muito sutil. Primeiro é uma serpente, depois vai se tornar uma grande besta do Apocalipse. E aí, a grande questão não está na serpente ou no dragão, mas na forma que nós encaramos. Eva estava no paraíso e foi ludibriada pela serpente. Ave, que é o contrário de Eva, ave, Maria, estava no deserto e pisa na cabeça do dragão. Que interessante. Ou seja, o posicionamento deve ser contrário. A situação não importa o tamanho do mal, importa o posicionamento que a gente tem diante dele. Tá? A forma com que nós nos posicionamos na vida, no mundo, com as pessoas, com os relacionamentos, em tudo. É isso que vai determinar se a gente vai permanecer no mal ou no bem. É a direção mais ou menos que a gente tem. E, cara, tudo isso vem... Eu sou muito focado nessa parte da inteligência emocional, autoconhecimento. Tu entender, tem que estudar sobre isso, tem que se conhecer, saber com quem tu anda, né? Porque é muita influência externa hoje em dia, cara. Nosso mundo, ele tá virado. Tá estranho, por isso que muita gente talvez não entenda os planos de Deus, tá afastado da igreja, né? Porque tem muita coisa hoje em dia, a internet potencializa muita coisa. Então eu fico preocupado, cara, fico preocupado com o que vem pela frente, sabe? Posicionamento. Como coordenador pedagógico, tu vê as crianças ali, a criança de hoje não é criança de anos atrás, crianças de 11 anos já tendo uma maturidade muito diferente do que era da minha época, da tua época, então isso preocupa, sabe? E aí vem os valores, né? Os valores de casa, parceria de casa com a escola, então esses valores de casa, só que a gente vê muito isso no âmbito mais particular hoje em dia, né, Clênio? Né? Voltando um pouco ao assunto para a parte pedagógica, infelizmente nossa parte pública deixa muito a desejar e o nosso país como um país subemergente, vamos dizer assim, a gente talvez tenha que caminhar muito para ter, né, uma consciência de valores, uma consciência para ter uma gurizada nova aí com uma mentalidade boa, uma mentalidade mais acessível. Eu tenho muito medo em algumas coisas. Eu trabalhei esse ano, no meio do ano, com todos os professores, todos, né, que participaram, evidente, professores da rede municipal do ensino fundamental aqui de Navegantes. Então a Secretaria Municipal de Educação convidou para dar uma fala, trabalhar um pouquinho com eles. Trabalhei com os professores do fundamental. Durante uma semana eu ia de manhã, de tarde, fazer uma fala com eles. A Dimensão me liberou, na hora de trabalho, faltei no meu trabalho, fui lá trabalhar um pouquinho com os professores da prefeitura. E o que me chama a atenção? Eu acredito que o educador hoje não deve ser aquele que transmite conhecimento. O professor não pode só transmitir conhecimento, isso o Google faz. E com mais maestria do que a gente, porque eu, quando vou dar aula de filosofia, eu ainda vou citar errado o que Aristóteles falou, o que Platão falou, vou dizer uma página errada, e se eu procurar no Google vai estar certo. Então, assim, a minha função não pode ser transmitir conhecimento apenas. Eu acho que o professor, e para ter a capacidade de ser professor hoje, o professor precisa ser aquele que encanta os alunos, aquele que faz com que os alunos busquem conhecimento. Eu acho que a missão do professor está em encantar e não só ensinar. Porque o mais fascinante aprendendo com Jesus é que ele não resolvia os problemas só pela gente. Ele nos colocava na direção. E não nos obrigava. Porque lembra do jovem rico? O meu projeto é esse. Ah, não gostei. Beleza, então vai lá, vai com Deus. Tá? Ou seja, não quero. Beleza, tá aí, é uma proposta. E às vezes a gente quer impor. Hoje, olhando na escola, eu acho que o maior desafio que eu tenho hoje não é trabalhar e fazer com que os meus alunos aprendam o Teorema de Pitágoras. O meu maior desafio hoje é fazer com que os alunos queiram viver. Falta ensinar um pouco sobre a vida. É a vida, sim. O ano que vem a gente vai ter um novo ensino médio, vai entrar uma disciplina muito legal chamada Projeto de Vida. Aqui a gente já está se preparando na escola para colocar isso. Eu acho que isso vai precisar muito na educação moderna.
Também acho. A capacidade de fazer com que os alunos dialoguem com outras áreas, com outras coisas, que você consiga de fato lapidar aquilo que há de melhor dentro do ser humano. Porque às vezes a gente tenta fazer na criança enfiar conhecimento ali igual abaixo, e o caminho não pode ser assim. Tu vê crianças de 9, vou pegar a Maria Júlia hoje, ela gosta de ir para a escola toda, mas ela gosta de ir para a escola, não gosta de estudar. Porque é diferente, entendeu? Então tem que ter uma aplicabilidade diferente, alguns conceitos diferentes. Agora a gente estava comentando ali, eu dei um cartão de débito para ela. A mesada, hoje em dia é tudo eletrônico, tudo digital, a gente sabe disso, não tem mais dinheiro em papel. Ela tem ali a educação financeira que eu estou fazendo com ela. Exato. Eu estou dando um limite para ela, filha, se tu gastar isso aqui amanhã, acabou, só mês que vem, e assim a gente vai ensinando, vai dosando. E assim em outras áreas da vida, né, que eu achava que a escola tinha que ter. Espero que com o tempo, né, as coisas estão evoluindo, estão melhorando. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo tolo, mas às vezes a gente passa tantos anos na faculdade, aí quando a gente entra na sala de aula, a gente se depara que a gente não aprendeu quase nada lá. Eu lembro, assim que terminei o curso de filosofia, eu fui para uma comunidade, até comentei com os professores do município aqui, eu fui para uma comunidade lá no Agreste Pernambucano, chamada Mondé do Junco. Um vilarejo, assim. Fica aproximadamente 100 quilômetros do Recife, próximo a Caruaru ali, quem conhece Pernambuco. Eu morei em Camusim de São Félix, no Pernambuco, e fui fazer uma missão. Lá é pouco bem pegado, tá? E fui fazer essa missão em Mondé do Junco, e eu lembro que tinha acabado de sair da faculdade, então todas as ideias, Heidegger, Nietzsche, e assim, e fui no final de mês de maio fazer uma fala com a comunidade lá. Preparei uns 20 minutos de fala, e falei, assim, achei que tinha arrasado, né? E aí, uma senhora com um jeito muito simples, uma capacidade de nos ensinar aquilo que a faculdade não faz, né? Quando eu terminei, ela pegou na minha mão e disse: ai, que coisa mais linda, falou tão bonito, não entendi nada, mas foi tão bonito. O sofrimento, assim, naquele momento eu pensei, o que eu estava fazendo aqui? Se eu não tiver a capacidade de descer aquilo que Jesus fazia tantas vezes, né? De descer aonde nós estamos para subir quem está ali, a gente não vai falar para ninguém. A metodologia de Jesus era muito bacana. Ele não tentava enfiar ela abaixo de ninguém. Tem perguntas que Jesus faz que são óbvias, mas é necessário fazer. Ele chegava para um cego que estava ali há tantos anos, ele chega para o cego e pergunta: o que é? Ele diz: tá vendo que eu estou cego, eu quero enxergar. Tá, mas eu preciso que tu fale. Porque às vezes a gente quer resolver algumas coisas, sabe? Mesmo fazendo caridade hoje em dia, às vezes a gente quer ir para uma comunidade mais carente e quer enfiar a goela abaixo aquilo que a gente acha que é importante para eles. E às vezes não é. Para o aluno também, né? Esses dias eu estive conversando, esse bimestre a gente está mais ou menos assim. Não entreguei os boletins da escola ainda. Por quê? Porque vinha o Dia das Crianças. E eu sei que algumas crianças estão com nota baixa, e se eu entregasse o boletim essa semana eu ia perder o presente. Então eu segurei o boletim. E nesse segurar o boletim eu fiz uma opção, em conversar com todos os alunos da escola. Então estou chamando os alunos da escola, conversando um por um, mostrando a nota, falando do quarto bimestre, falando das coisas. Cara, a gente vai descobrindo algumas coisas que surpreendem a gente. Tá? E que talvez sem essa conversa do descer, a gente nunca faria o aluno subir. A humildade intelectual, você também tem que ter essa humildade de saber a hora que tem que baixar um degrauzinho, saber a hora que tem que subir, saber a hora que tem que aprender com outras pessoas. Teve umas irmãs do Rio de Janeiro, uma época, que vieram dar um curso e falaram pra gente, e eu achei algumas sacadas incríveis, tá? Elas compraram uma casa no morro lá no Rio de Janeiro, e quando chegaram na casa, no morro, na favela, e porque queriam ser uma comunidade inserida lá, sabe? Não, nossa missão é resgatar a vida de quem está... legal, chegou na casa, a casa bonita, compraram, tinha uma grana. E assim, a primeira coisa que fizeram é perceber e se ligaram que nas casas, todas as casas, nas janelas tinham papelão e não vidro, porque vidro é caro. E na casa que elas compraram tinha vidro. O que elas fizeram? Tiraram os vidros da casa, colocaram papelão, porque não, nós queremos ser igual à comunidade que está aqui. Aí uma senhora muito simples, cara, disse que falou para essa irmã assim: irmã, larga de ser besta. Se a gente pudesse, a gente tinha vidro. Tá? Então eu não quero alguém que me coloque mais para baixo do que eu já estou. Eu quero alguém que me tire dessa condição. Então, se inserir na comunidade não é só fingir ser igual.
Tá? E agora eu vou me fazer de coitadinho porque eu estou vendo que alguém está... Não, tira o outro da condição dele. Né? Então, assim, humanidade é isso. É ter a capacidade de descer, mas não é para ficar ali. É para levantar, é para colocar para cima. Eu acho que Jesus tem uma sensibilidade tremenda nessa condição. Show de bola. Lene, tem 2 perguntas para a gente finalizar, cara, aqui. Que medo, não sei se eu sei responder, mas vamos lá. Cara, eu na minha concepção, existe um paradigma muito atual nos mundos de hoje com a crença com dinheiro. Acho que por a gente talvez morar num país que algumas pessoas têm muito, outras pessoas têm pouco, essa camada fica muito distante e talvez a camada que tem muito não tem uma distribuição de renda, ou se tem a gente não sabe também, correta, ajudando, entendeu? O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Porque eu até vi esses dias que é uma das palavras mais citadas na Bíblia, até mais que fé. Se eu estou errado, me corrija. Mas eu vi sobre isso. E o que a Bíblia fala, e eu vejo essa crença de hoje, assim, tipo, eu estou ganhando dinheiro aqui e a pessoa lá, em vez de gostar, ficar feliz porque eu estou ajudando, porque eu estou crescendo, porque a vida da minha família melhorou, por um monte de benefícios, e já muitas pessoas olham com um lado ruim, sabe? Né? Porque não sei se muita gente que tem acaba se desvirtuando. Não sei se é isso que acontece, mas eu queria que você fizesse esse paralelo, o que fala, o que dizia a Bíblia, os ricos da Bíblia, o que talvez aconteça no mundo de hoje, tua posição sobre isso, para a gente entender um pouquinho. Dali. Então, eu acho que primeiro que é sempre uma situação complexa e de muitas vias, tá? Sim, então, se a gente olhar a teologia moderna, nós temos um perigo principalmente, e aí eu estou dizendo que acredito, tá? Eu tenho visto hoje uma pregação muito marcada pela teologia da prosperidade. Por exemplo, existem muitas igrejas e movimentos que pregam assim, você tem 10, me dá os 10 que você vai ganhar 20. Né? E eu acho que a teologia que Jesus prega não é só uma teologia da prosperidade. Claro que você vai crescer, mas a teologia de Jesus é a teologia da partilha. Você tem 2? Dá um para quem não tem. Dá para receber, né? E aí você vai crescer. É evidente que você vai ser abençoado e você vai crescer. Mas vai dar a capacidade do teu desprendimento e a tua confiança com Deus. Salomão era um dos caras mais sábio, fantástico. Mas ele era foi um dos grandes sábios e reis, né? A sabedoria de Salomão. Ele era um cara assim, fora da curva nessa direção. O que eu acredito em relação à questão do dinheiro? Tá? E falar exatamente, Clélio, eu estou ganhando dinheiro. Que bom, ruim era se a gente estivesse perdendo dinheiro, né? Só que aonde está a nossa confiança? Eu acho que aí é o marco principal. Por quê? Só distribuir dinheiro não vai fazer nada. Sim. Tá? Então lembra que, isso eu acho bem curioso, Judas, que traiu Jesus, era o responsável de guardar a bolsa. Tá? E quando a pecadora foi até Jesus e quebrou um vidro de perfume nos pés dele, a preocupação de Judas qual era? Melhor se ela tivesse guardado esse dinheiro para dar aos pobres. E Jesus já deu uma cacetada dizendo, pobre sempre vai ter. Não é porque Jesus era insensível com quem não tinha nada. É porque ele já conhecia Judas e sabia que Judas metia a mão na bolsa. Então hoje, a gente ao olhar, por exemplo, para a política, para o atual cenário político, os discursos são belíssimos. Tá? De partido, mas a gente sabe que a prática não é assim, a execução é ruim. Só que o fim não, a gente pode e deve ganhar. Tá? Eu acredito que a capacidade que a gente tem de lutar e batalhar, porque se você olhar, eu venho de uma região marcada ali no Pontal do Paranapanema, na minha região tem muito sem terra, tá? Trabalhei muito com o movimento sem terra. No interior de São Paulo. Venceslau. Presidente Venceslau, presidente Pitácio, Teodoro Sampaio ali, então tem uma força muito grande com a questão da terra. E eu acho a luta nobre, tá? Eu vou te dizer assim, um dia eu escutei de um sem terra, tá? Que veio e que a gente trabalhava, estava muito no meio, ele disse assim, hoje brigam porque eu invadi, mas um dia invadiram isso aqui. Alguém teve que invadir, né? Correto? Os portugueses, quando chegaram, tiveram que invadir, eles não vieram comprar uma terra, né? Hoje eu acredito, mas só dividir a terra resolve o problema? Claro que não. Hoje eu vou nos assentamentos
sempre se dá um jeitinho, aquele que nem queria estar lá, outro nem precisava. Então é uma questão muito delicada. Então eu acredito que só a distribuição de bolsas não funciona. Tá? Não funciona porque o necessitado vai continuar necessitado sempre. Então a gente precisa trazer a ele algo a mais. Acomodar tanto. Eu dar uma bolsa e vou acomodar quem está ali. Porque, se está chovendo hambúrguer, eu tenho hambúrguer, tenho que comer. Não vou fazer nada. Então, eu acho que o que Jesus fazia era o impacto e a transformação de vida. Se olhar para Jesus, a gente vê Jesus ligado com todos, com o pobre e com o rico. Tá? Quando ele vai para a casa de Zaqueu, ele muda só a direção de Zaqueu. Zaqueu, se tu roubava, para de roubar, mas não disse para de ganhar dinheiro. Tá? Eu acredito que hoje a gente, se faz isso de maneira justa, é nobre. E é bom que o faça. Eu acredito que a gente tem possibilidade para isso e a Bíblia nos coloca contra. Esses dias, conversando com um grupo de estudo bíblico, eles disseram assim para mim: ô Glênio, parece que quando a gente escuta, para ir para o céu a gente tem que ser muito pobre, né? E eu disse: correto, mas quem diz que é de dinheiro? Eu acredito que o nosso desprendimento deve ter uma capacidade muito maior e o dinheiro é só um detalhe da vida. Porque com ele a gente não compra nada para ser feliz. Eu vou te dizer com sinceridade, talvez nesse momento tu tenha passado por algumas experiências mais intensas do que outras pessoas. Mas eu acredito que não tem dinheiro que pague, talvez, um beijo da tua filha, um abraço dela ou uma história que ela pode te contar deitado na cama com a cabeça em cima do teu peito. Com certeza. Tem coisas que o dinheiro não compra. Não, teve uma situação que quando eu descobri, assim, logo a doença, que tu vê que, cara, e se eu tivesse milhões? Entendeu? Não valeria de nada do momento. Porque eu estava, logo que eu descobri, não sabia o que ia acontecer e tal. Mas quando eu me refiro à questão do dinheiro, eu cito muito que o mundo de hoje está muito aberto devido às redes sociais. Todo mundo que está na rede hoje, talvez ele busque algum benefício. A gente pode botar de youtubers, aos gurus, a gente que é séria, a gente que não é séria. Mas as pessoas sérias, eu acho que elas querem tanto ter dinheiro, vamos falar, dinheiro para a sua vida, Eu acho que não é injusto tu querer ter uma vida boa, tu querer ter uma escola boa para o teu filho, que a gente estava falando ali, que a gente mora num país ainda, que eu considero não emergente, mas subemergente, que uma escola particular faz muita diferença na educação do teu filho. O que falta, talvez, é o equilíbrio, uma fé, uma espiritualidade, um autoconhecimento, uma inteligência emocional, para saber que se tu também tem gente que precisa, e você pode, talvez, ajudar uma pessoa aqui, ajudar uma pessoa ali, uma instituição ali, fazer aquela, dar para receber, sabe? Então, eu acho isso justo, e eu acho muita gente que cria uma mística muito grande da pessoa que está trabalhando honestamente e ganha esse dinheiro, achando que, ele está lá fazendo vídeo no YouTube, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal, está ganhando dinheiro mas não sabe por trás quem está. Então, nesse sentido da pergunta, eu queria fazer essa comparação com a Bíblia, porque eu queria quebrar essa crença, sabe? Tem situações em que às vezes diz assim: está fazendo bem porque está ganhando com isso. Tá, e quem diz que eu não posso ganhar? Não é se usar mas é saber a destinação disso, o destino. Eu acho que a Bíblia ela nos abre para muitos aspectos importantes e dizer: tu tem direito de ter coisas boas, sim. Senão a gente vai viver como? Todo mundo miserável? Todo mundo miserável. Jesus, se a gente olhar para Jesus era um cara que não tinha nada. Só que tinha alguém que cuidava da bolsa, que era Judas, ou seja, também precisava de dinheiro. Quando chegou lá lembra quando a multidão estava lá e não tinha o que comer, e aí os discípulos vão lá e dá a comida para esse povo aqui. Nem se a gente tivesse 10 mil moedas a gente compraria. Jesus reza, pergunta: quem tem alguma coisa aí? Aí vai o menino, 5 pães, 2 peixinhos, e alimenta a multidão. Isso é teologia da partilha. No fundo, aquele povo tinha o que comer, só que estava cada um para si. Eu acho que é grande, e agora talvez essa seja para mim a grande sacada. A grande sacada do mundo moderno não está olhar para dentro, mas olhar para fora. Não está em ter, está em ser. É ter a capacidade de ir além. Porque, em geral, quando a gente começa a ganhar dinheiro... Eu vou dar um exemplo do Clênio, tá? Eu fiquei 17 anos na vida religiosa, não tive nada. Quando eu saí da paróquia e fui começar um outro estilo de vida, eu saí com uma mochila de costas e uma mala em cada mão. Um exemplo, uma transição bem...
eu vou te dizer que se eu não tivesse amigos, eu teria passado fome. Porque eu não tive nada, suporte nenhum. Quando eu saí da paróquia, eu fiquei 3 meses sequer até sem os medicamentos do aneurisma. Eu não tinha para onde ir, não tinha casa, não tinha nada, tá? E eu lembro que uma pessoa foi lá e me fez um sacolão, outra pessoa cedeu o apartamento que eu vivo hoje e disse assim, ô Clênio, vai para lá. Eu falei, pô, não tem como ir para lá, não tem dinheiro. Né? E aí a pessoa, não, pode ir, que quando você tiver dinheiro, tu começa a pagar o aluguel. Pô, primeiro, assim, onde é que eu encontraria alguém que pudesse fazer isso? Tá? É aí que eu acho que a dimensão do dinheiro transcende, sabe? Eu tenho dinheiro, eu posso, mas eu vi alguém, pô, eu posso ajudar. Eu sou fruto da caridade das pessoas, tá? Os 3 meses que eu passei lá no Top House, na época que trabalhei lá, talvez foram os 3 meses mais difíceis da minha vida. Logo no início, né? Foi logo no início, foi logo a transição. Eu não tinha dinheiro para colocar na moto que eu comprei parcelado, assim, sabe? E que ainda tive que comprar no nome de outra pessoa, porque eu não tinha nem crédito, né? Não tinha nada. Então, não era teu mundo, né? Não, foram lá consultar o CPF e disse, o senhor nunca comprou nada? Não tinha nada, não tinha nada. 13 anos de seu casa. Eu não tinha carteira de trabalho. Né? Então eu lembro quando eu cheguei lá no Top, assim, não, traz sua carteira de trabalho. Eu disse, não tenho. Né? Pô, é um outro mundo. E aí a gente percebe que existem pessoas boas que estão empreendendo, que têm dinheiro e que podem ajudar. Isso. Eu acho que aí está a diferença. Qual é o teu Deus? Tá? Porque se você pegar algumas pessoas que são extremamente ricas, elas querem ainda mais e não abrem mão de nada. Eu acho que o Portela, ele tem um vídeo, esses dias assisti, eu achei fantástico, tá? Ele dizia assim, no leito de morte, quando as pessoas estão na extrema ali, ninguém diz assim, eu quero um dia a mais para mandar em alguém, eu quero um dia a mais para sufocar o meu empregado, eu quero um dia a mais para... Não, eu quero um dia a mais para beijar o meu filho, eu quero um dia a mais para me reconciliar. E eu acho que essa é a direção. Ter dinheiro não é ruim. O ruim é o que o dinheiro faz com a gente. É não ter a consciência do que se faz com o dinheiro. Exato. Desde que eu saí, uma consciência eu tentei criar em mim, sabe? Eu quero, claro, agora eu preciso organizar minha vida e ter uma certa estabilidade. Mas eu não quero deixar de aproveitar a vida naquilo que eu puder. O choque para mim, a saída, foi quando o médico me disse assim, Clênio, talvez você tenha 3 anos de vida. Chegasse a receber essa... Eu tinha tanto medo de algum médico falar isso para mim, pela evolução do aneurisma cerebral, o médico me disse assim, Clênio, se continuar nesse ritmo, eu não te dou 3 anos. Aquilo para mim foi um choque. Eu tinha 30 na época. Estou com 33 hoje, então já estou cumprindo hora extra. Naquele momento na minha vida eu pensei, eu preciso resolver isso. Depois do último desmaio que eu tive, e que sangrou o nariz, eu fiquei quase 40 minutos apagado. Quando eu acordei, eu pensei, não, eu vou resolver isso. Tá? E foi ali que eu decidi mudar a vida. Hoje, eu não tenho muita coisa, tá? Estou reconstruindo a minha vida mesmo. Acho que Deus... A única certeza que eu tinha é, Deus não vai me abandonar. Tá? E de vez em quando a gente toma algumas opções na vida que a gente se sente extremamente sozinho, sabe? Eu lembro que a decisão de sair, por exemplo, se tu me perguntar, Clênio, você não amava o ministério? Não, eu não amava. Eu amo. E é por isso que eu continuo reinventando o ministério. Tá? Mesmo fora dele, o próprio trabalho que tu faz. Eu tento continuar me reinventando naquilo que eu posso fazer. Né? Mas hoje, por exemplo, hoje estou namorando com a Suiane. A gente sempre tenta, por exemplo, ter uma vida que, embora a gente não tenha muita coisa, mas dá para aproveitar isso aqui, então vamos. Tá? Dá para fazer isso aqui, então vamos. Então, assim, reinventar a vida e remodelar a vida pensando em futuro, mas vivendo o presente. Por quê? Porque o futuro pode nunca chegar. E aí a gente, às vezes, passa uma vida inteira alimentando, planejando algo que a gente nunca vai viver. A felicidade não pode ser destino, ela tem que ser caminho, processo. É aí que eu acho que é a direção. Pega esse insight aí. A ciência aqui. Pega essa massinha, conhecimento, transmitir. Vamos lá, gente, agora a gente tem que finalizar. Meu Deus. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o pessoal da live, já deu 1 hora e pouco, né, Giovanni? 1h15 já. 1h15. Agradecer o pessoal da live ali, as pessoas que estiveram. Cara, obrigado, conhecimento aí de primeira linha. Vamos agradecer o Top House, né? A TV não está ajudando hoje, eu mandei a TV arrumar,
mas ela tá pifando. Mas quem preparou esse café maravilhoso ali foi o pessoal do Top House, o Clênio. Padaria do Top House é boa, Top tá? O mercado, falei, cara, a gente navegando, a gente tem muito mercado com coisas mais básicas. O Top House tem uns produtos diferenciados, um ambiente diferenciado, então estive lá ontem. Top. Posso falar com sinceridade, conheço grande parte das mãos que fizeram esse processo aqui, tá? Da equipe lá, o pessoal tem muita saudade de lá. Eu juro que quando foi para ir para a educação, que é me apareceu, mas tem um grande carinho pelo pessoal do Top House, assim, foi um momento muito importante na minha vida. Agradecer a dona Tânia, né, que nos presenteou aí com esse café da manhã, os sócios todos, né, os irmãos. Convidar o Liba para a gente conversar aqui, né, deixar o convite feito aí para o Liba, quem sabe a gente faz um bate-papo aí com ele. Dona Tânia, obrigado, né, de coração. Agradecer aos nossos convidados aqui hoje, Giovanni, Monique, Giovanni 1, Giovanni 2, minha esposa Larissa, que organizou, né, dessa maneira, de comprar uma tábua de coração que está lá dentro. Né? Então, ela tá. Giovanni, meu parceiro aqui, meu sócio, né, no podcast, aqui na empresa, no Júnior Vieira Empreendedor. E agradecer demais, Cleiton, tua presença, cara, demais. Acho que o bate-papo foi muito válido, né? Teu conhecimento, tua sabedoria, tua humanidade, né, que tu tem em fazer esse trabalho e transmitir isso para as pessoas. Eu acho que o mundo precisa disso, cara. Então, para quem quer fazer estudo bíblico aí com o Clênio, né, tem o KD, que a TV vai ligar e vai aparecer ali daqui a pouco. Então tem o KD, entre em contato com o Clênio aí pelas redes sociais, né? Nosso vídeo vai estar no YouTube. Acessem lá Júnior Vieira Empreendedor, acessem as redes sociais do Clênio. Cara, toca aqui. Obrigado de coração, tá? Deus abençoe, espero que tenham gostado desse bate-papo aí. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã sossegado, tá? E uma notícia, já temos o próximo convidado. Legal. Tá? O Giovanni sabe aqui. Giovanni, quem era a primeira pessoa, Giovanni, que a gente ia convidar para gravar antes? Tu vai lembrar. Ao vivo, assim. Quem era a primeira pessoa que a gente ia convidar para gravar antes de eu ficar doente? Não lembro, pô. Lembra? Homem ou mulher? Cara, Cristina que tá vendo a cara do Giovanni agora, tá? Vira o celular ali, ó. Vira o celular. Então, gente, de primeira mão, gente, vou falar, ele não lembra, então ninguém sabe. Minha próxima convidada é minha esposa Larissa. A gente vai falar sobre família, sobre como a gente começou, vai falar sobre o negócio dela, que ela teve uma evolução muito grande profissionalmente e merece ser partilhado muita coisa aqui. Então, a gente, né, tem uma história dentro da igreja, tem uma história de acampamento de família, tem uma história de ressignificação de família. E mais do que nunca no nosso relacionamento, ok, tô tudo arrepiado aqui. Olha aqui, tô tudo arrepiado. Mais do que nunca no nosso relacionamento, Deus estava presente desde o começo. Porque se ele não tivesse presente, não era pra gente estar junto. Porque o que a gente andou de rolo. Não é, Monique? O primeiro contato nosso foi na casa da Monique. O que a gente andou de rolo no começo, aquela coisa de adolescente, só festa, então assim, ó. E por que eu fiz questão de. Já era ela, mas agora mais do que nunca, porque tem muita gente crendo que quando a gente posta coisa juntos na rede social se inspira na gente. E pode se inspirar, gente, porque a maturidade, o nosso relacionamento, a gente fez 10 anos de casados agora dia 1º de outubro, e o nosso relacionamento está que nem vinho, cada vez melhor. Graças a Deus. A maturidade que a gente está tendo, o entendimento que a gente está tendo da situação, de cada situação que a gente passa, está nos fazendo melhor. Então a gente não tem a data ainda, Giovanni, mas a gente vai gravar com a Larissa logo. Tem mais 2 semanas? Não, vai ser antes, já estou bonzinho. Vamos dar de pau. Pode empreender? É isso? Pode empreender. Empreender na vida, empreender no amor, empreender no negócio, empreender em tudo. Gente, obrigado pela presença, acho que é isso tudo. Pessoal da live, espero que tenham tido aí, né, uma sabedoria, um conhecimento, os insights para a vida. Essa é a nossa missão, passar a mensagem para que as pessoas levem para a vida algo de bom e sejam cada vez pessoas melhores. Muito obrigado a todos. Quem não viu, corre pro YouTube, semana que vem a gente vai estar postando. E tamo junto. Obrigado, parceiro. Júnior, muito obrigado, tá? Quero te agradecer mesmo pelo convite, tenho um carinho enorme por ti. E a vida vai fazendo a gente ressignificar algumas coisas. Giovanni e Monique estão aí. E hoje a gente tem até público na live, né? E sabe que eu mandei mensagem pra ele? 4 da manhã. Que beleza, hora boa, hora do soninho. Queria agradecer de verdade aos dois. Eu acho que depois que eu saí,
existem algumas pessoas que vão entrando na vida da gente e vão ficando, né? Alguns amigos que vão entrando e outros indo embora. E eu me senti sempre muito acolhido por eles. Então eu queria agradecer de maneira especial. Obrigado mesmo, assim. A gente vai ressignificando a vida e percebendo que algumas pessoas vão agregando na vida da gente. Pessoas maravilhosas, coração puríssimo, coração. Esse cara lá, o Giovanni, já foi meu sócio lá no começo da empreitada, né? Se eu estou aqui também tem muita influência dele. E cara, o cara é fenomenal, coração gigante, cara sossegado, não se estressa com nada. Para aturar a Monique no começo, só ele. Hoje a Monique já tá mocinha, tá domadinha, mas para aturar a Monique no começo, só ele. Né? Então, cara, sabe que eu tenho, né, cada vez mais respeito, cada vez mais admiração também. E Júnior, obrigado, tá? Te admiro muito, sabe disso. Espero que nossa amizade se perpetue por muito tempo. E longo tempo, já vem de um tempo, desde que cheguei em Navegantes, sabe o tamanho da admiração que tem por ti, por tua família, linda família, e sucesso sempre, cara. Tu tem uma missão bonita. Obrigado. Lembra sempre, não o porquê, tá? Pra quê? Deus te quer uma coisa boa. Isso toca. Isso toca. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, grande abraço aí. Valeu, abraço.